Olá, boa noite a todos. Que bom que você está conosco aqui mais uma vez. Nós estamos na terceira noite, terceiro final de semana dos nossos domingos especiais, onde estamos falando um pouco sobre a palavra de Deus. Nos dois últimos domingos falamos aí sobre o sábado, no Antigo e no Novo Testamento, e eu acredito que Deus ele tem abençoado muito a sua vida com tudo aquilo que tem sido ministrado aqui. Hoje nós iremos ouvir um pouco mais da palavra de Deus e antes de abrirmos a palavra de Deus, antes do irmão George compartilhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração, nós iremos louvar um pouco ao nosso Deus. Eu queria levar você a pensar no que está escrito no Salmos 119, o verso 114, na tradução da Bíblia Viva. Diz assim: Tu és o lugar seguro onde me escondo, és o escudo que me protege. E no final do verso ele diz: confio totalmente na tua palavra. Como é bom saber que existe um Deus que é o nosso esconderijo. Existem momentos que tudo está tão conturbado que nós precisamos nos esconder em algum lugar, em alguma coisa, para que possamos renovar as nossas forças e quem sabe até esquecer um pouco das frustrações, decepções desse mundo. E eu queria dizer para você que Deus ele é esse esconderijo, esse refúgio, essa fortaleza. Você pode confiar e pode descansar nas mãos de Deus. Quando estamos sob e sobre a mão de Deus, é praticamente impossível que a nossa vida venha a fracassar. Por isso eu queria convidar você a nessa noite, através do louvor, das orações, da mensagem, procurar refúgio e esconderijo em Deus, nos dias em que estamos vivendo. Vamos louvar o nome de Deus nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Vamos cantar. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro, pois tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu
sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Grandioso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome nessa noite, ó Deus. Muito obrigado por termos a oportunidade de, mesmo de forma virtual, ter esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, Pai. É de costume estarmos adorando ao Senhor nas nossas igrejas, nos nossos templos, mas infelizmente isso não é possível, Deus. Mas como é maravilhoso saber que em nossos lares nós podemos nos tornar igrejas abertas e especialmente igrejas prontas para te adorar e para te louvar, Deus. Que mesmo nessa situação que estamos vivendo, a adoração não desapareça da nossa vida. Que possamos continuar te adorando. De maneira especial, nesse primeiro momento dos louvores, nós cantamos sobre o Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo. E por fim, finalizamos cantando que queremos estar em tuas mãos. Não somente por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará por nós, mas também por tudo aquilo que o Senhor é, por nós, em nós e apesar de quem nós somos. Nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, que mais uma vez o irmão que vai compartilhar a palavra de Deus possa ser usado e inspirado pelo Espírito Santo. Que a palavra que o Senhor ministrou ao seu coração também seja ministrada hoje nas nossas vidas. Que a jovem que vai estar dividindo a palavra de Deus através do louvor também possa compartilhar das verdades do Evangelho que o Senhor tem feito na vida dela através dessa canção. Fica conosco hoje e sempre. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A questão do sábado tem sido um problema desde o quarto século. E esse problema continuará existindo até a vinda de Jesus nas nuvens do céu. O assunto que vamos tratar hoje, nesta mensagem, é muito relevante. Por isso nós precisamos ficar atentos e procurar entender tudo que for falado nesta noite. Convido você a fechar seus olhos e orar comigo nesse momento. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, nós somos o Teu povo, ovelhas do Teu pasto. O Senhor tem nos guiado ao longo de toda a história e nós precisamos que o Senhor continue guiando o Seu povo até o desfecho final da história da humanidade. Por favor, habilita o mensageiro desta noite. Habilita também cada filho Teu, para que a gente possa compreender tudo que vai ser falado e concede a nós poder vindo do Espírito Santo, para que com a sua força e com o seu poder nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Permanece conosco, dá-nos a tua paz, nos guarda para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos da Igreja do Antônio Cassimiro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Micaele, agradeço muito o convite e vim aqui para louvar o Senhor. Que o coração de cada um de vocês possa ser tocado por essa mensagem musical. Preciso ser puro, pois há quem crê em mim.
muito a que enfrentar, buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e um mar rodear que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Amém. Que Deus seja louvado. Hoje nós estamos dando sequência ao tema a respeito do sábado. O terceiro tema de hoje é: que Cristo guardou os mandamentos? Será que Cristo guardou ou não? Você já refletiu a esse respeito? Algumas pessoas dizem que sim, que ele guardou os mandamentos. Outros dizem que não, que ele quebrou os mandamentos. Nós iremos ver hoje a esse respeito. Eu convido a você a orar para que nós possamos dar sequência à palestra de hoje. Querido e amado Deus, nos ajuda, Senhor, porque em especial hoje é um tema muito importante, onde algumas pessoas alegam de que Cristo não guardou os mandamentos. E o que a Bíblia fala a esse respeito? Nós iremos ver hoje. Que isso venha nos orientar para que nós possamos buscar essa resposta mediante a Bíblia. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos entender mais sobre Ti. Possamos entender o Teu desejo. Possamos entender o que o Senhor quer com cada um de nós. Cada um de nós. Nos abençoa, nos urge, em um nome santo de Jesus. Amém. Olha só no catecismo. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Ele nos dá, com autoridade, sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2:27. Movido por compaixão, Cristo se permite, no dia de sábado, fazer o bem de preferência ao mal. Salvar uma vida de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor, das misericórdias, da honra de Deus. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2:28.
Catecismo da Igreja Católica, seção 2173, quarta edição 2017. Esse texto deixa claro, eu acho que ele resume bem em relação a Cristo com o sábado. Ele deixa muito claro de que Cristo é o Senhor do sábado e de que de forma alguma Cristo quebrou algum dos mandamentos. Ele não quebrou de forma alguma. Ele apenas deixou de fazer o mal para fazer o bem. Apenas isso. Olha só no livro de Mateus. Respondeu: não mate, não comete adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre pai e mãe e ame ao próximo como a si mesmo. Mateus 19, verso 18 e 19. Nova Bíblia Pastoral. Cristo, em todas as oportunidades que ele teve, ele pregou que todos deveríamos seguir a lei de Deus. Deveríamos seguir o que ele deixou para nós mediante a Bíblia. Olha só continuando no livro de Mateus. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque eu lhes garanto, enquanto não passarem o céu e a terra, não se perderá nenhum só i ou uma vírgula da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem violar, ainda que seja um só desses mínimos mandamentos, e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19. Nova Bíblia Pastoral. Este verso tem um foco muito grande, um ênfase de que Cristo não veio abolir a lei. Ele deixa muito claro isso, com muita ênfase. Mas só que não só isso, mas também ele deixa claro de que não veio abolir a lei e de que ninguém poderia quebrar um dos mandamentos, nem revogar. Não poderia violar um desses mínimos mandamentos. E o que ele deixa um foco muito grande também, de que nós não poderíamos ensinar nada além da Bíblia. Como que você está ensinando de que não devemos mais seguir os mandamentos se a Bíblia diz outra coisa? E se nós não estivermos ensinando segundo a Bíblia, nós seremos menores no reino de Deus. Nós temos que ensinar a Bíblia. Ensinar o que está dentro da Bíblia, no contexto bíblico. Não o que está fora da Bíblia. Muito claro isso aí. Continuando no livro de Mateus, tem como subtítulo: Espigas arrancadas no sábado. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Mateus 12, verso 2. Os fariseus acusaram os seguidores de Cristo de que estariam quebrando o mandamento. Não estariam fazendo o uso correto da guarda do sábado, porque eles estavam pegando espigas para se alimentar. E, por incrível que pareça, por uma interpretação errada, algumas pessoas hoje ainda alegam de que Cristo e os seus discípulos quebraram o mandamento. Usam como desculpa esse texto. Olha só a continuação do texto. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teria condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Capítulos Mateus 12, versos 7 e 8, Nova Bíblia Pastoral. Olha só o que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio. Quando você entrar no pomar
do seu próximo. Pode comer à vontade, até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto. Deuteronômio 23, verso 25, Nova Bíblia Pastoral. Os discípulos pegaram as espigas para comer? Pegaram. Eles quebraram o mandamento? Não. Porque em Deuteronômio já deixava claro de que nos dias de sábado, você passando pelo pomar, você estando com fome, era permitido comer. Então eles de maneira alguma quebraram o mandamento. De forma alguma. Olha só o que está escrito no livro de Marcos. Tradições humanas tem como subtítulo, tem como título, Tradições humanas e lei da pureza. Os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Marcos 7, 1 e 2, Nova Bíblia Pastoral. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos impuras? Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. E lhes dizia: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Marcos 7, 3 a 9. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Marcos 7, 13. Nova Bíblia Pastoral. Em Marcos, fica muito claro de que o lavar as mãos, antes de comer, o não poder pegar espigas, colher espigas no dia de sábado era pecado. Eu não sei quantos assistiram o primeiro vídeo sobre o sábado no Antigo Testamento. Os fariseus, após saírem do Egito, com o decorrer das posteriores gerações, os fariseus não, os hebreus, ao saírem do Egito com Moisés, com gerações posteriores, e Jeremias falando de que o que eles estavam fazendo por terem aprendido lá no Egito a não guardar o sábado, quebrando os mandamentos de Deus. Jeremias chamando a atenção, fazendo com que tivesse uma mudança espiritual. Aí os hebreus naquele período, vendo de que as pessoas estavam quebrando o sábado, não estavam respeitando o sábado, e com medo de que fossem presos de novo, tivesse um novo cativeiro, começando a fazer regras, que dentre essas regras foi o que nós vimos há pouco, de lavar as mãos antes de comer, lavar os braços até o cotovelo, de não poder colher espiga no dia de sábado. Não podia se pegar sacos para colher espiga para levar para casa. Não podia. Mas para você saciar sua fome naquele momento, poderia sim. Essas regras que os fariseus colocaram, além dos mandamentos, que é orientado por Deus, onde muitos nos acusam, os guardadores do sábado hoje, os guardadores dos mandamentos, acusam serem legalistas por causa disso. Mas essas leis que foram acrescidas, essas 613 leis que os fariseus colocaram
não é bíblico, não está na Bíblia. A lei que Deus nos orienta, a lei que Deus nos pede a serem guardadas é os 10 mandamentos, não essas 613 leis que os fariseus fizeram naquele período. Essas 613 leis não é bíblica. Foi por isso que Cristo veio e não foi aceito entre eles. Porque Cristo veio mostrar como se deveria guardar os mandamentos de Deus. E pelo fato de não estarem guardando as regras que eles colocaram, onde Cristo chamou a atenção deles, porque querem seguir as tradições dos anciãos. Essas leis, 613 leis, eram tradições dos anciãos, não orientadas por Deus. Olha só o que está escrito no livro de João. Tem como título: Cura do cego de nascimento. Ao passar, Jesus viu um homem que era cego desde o nascimento. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? Jesus respondeu: não foi que pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Nós temos que realizar, enquanto é dia, as obras daquele que me enviou. Quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou o barro nos olhos do cego. E disse: vá lavar-se na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. João 9, de 1 a 7, Nova Bíblia Pastoral. Então alguns fariseus diziam: esse homem não pode vir de Deus. Ele não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um homem pecador realizar esses sinais? João 9, 16, Nova Bíblia Pastoral. Por que os fariseus disseram que esse homem não poderia vir de Deus? Porque ele cuspiu no chão em dia de sábado, que não poderia cuspir no chão porque estaria regando a terra. Ele mexeu no barro, que não poderia de forma alguma, passou nos olhos do cego e pediu para que ele fosse se lavar, e não poderia lavar-se no dia de sábado. Tudo isso que, segundo os fariseus, Cristo quebrou os mandamentos, não guardou o sábado, eram regras dos anciãos, as 613 regras que falei anteriormente. Em João, por isso, os judeus diziam ao homem que tinha sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. João 5, 10 e 11. Nova Bíblia Pastoral. Os fariseus falaram ao homem que tinha sido curado. Ele era paralítico, ele não andava desde nascença. E Cristo o curou, pediu para ele se levantasse e andasse, pegou a cama, colocou debaixo do braço e foi caminhando. E quando os discípulos viram, os fariseus viram, proibiram, alegando de que não poderia levar aquela cama, porque era sábado. Essas regras que eu estou falando, onde os fariseus alegavam que Cristo não estava guardando o sábado, eram regras humanas, eram regras que os anciãos fizeram. Nada está relacionado às regras de Deus. Algo tão claro, irmãos. Algo tão claro. Onde que está na Bíblia, entre os mandamentos, que não pode levar uma cama, que não pode cuspir no chão, que não pode pegar uma espiga de sal? Onde que está na Bíblia? Eram regras que os anciãos fizeram. Em João, então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe disse: pegue e ande? O homem que tinha sido curado não sabia quem era,
porque Jesus tinha desaparecido no meio da multidão reunida naquele lugar. Depois disso, Jesus encontrou aquele homem e lhe disse: você ficou bom? Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e foi dizer aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia essas coisas em dia de sábado. Jesus, porém, lhe respondeu: meu pai vem trabalhando até agora, e eu também trabalho. João 5, 10 a 17. Nova Bíblia Pastoral. Alguns alegam, mas o próprio Cristo disse que Deus trabalha até hoje, por isso que não há necessidade mais de guardar o sábado, e que ninguém tem condições de guardar o sábado. Qual é o trabalho de Deus até hoje? O que Deus faz? O que Deus fez em tua vida? Curar as pessoas é um trabalho? Salvar uma pessoa é um trabalho? Ajudar alguém que está precisando de algum alimento é um trabalho? Não é trabalho, amigo. Não é trabalho. E no finalzinho do verso ele diz que por Cristo estar quebrando, por não estar guardando o sábado, começaram a perseguir. Cristo não estava guardando o sábado, Cristo não estava guardando os mandamentos que Deus nos concedeu, que está na Bíblia. Cristo não estava guardando, ou não estava guardando as regras que os fariseus fizeram. As regras dos anciãos. Amado amigo, você que já ouviu de que essas regras, essas 613 regras judaicas que fizeram para que viesse a guardar o sábado, de que isso não tem condição de ser guardado, por isso que não deve se guardar o sábado. Essas regras judaicas que fizeram, as 613 regras, não são bíblicas. Não é de Deus. Não foi Deus que orientou, não foi Deus que inspirou alguma pessoa a escrever. Foram anciãos que fizeram por medo de serem presos, por serem exilados, fizeram essas regras para que as pessoas, para que a comunidade judaica viessem a guardar o sábado. Mas não foi de Deus, não foi orientação de Deus. Veja na Bíblia, pesquise, vá na Bíblia. Olha só o que está escrito em Marcos. Jesus entrou de novo na sinagoga e havia aí um homem com a mão paralisada. Marcos 3, 1, Nova Bíblia Pastoral. E ficavam de olho para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: levante-se aqui para o meio. E lhes perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza, por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a sua mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus para encontrarem algum modo de matá-lo. Marcos 3, 2 a 6, Nova Bíblia Pastoral. Curando no sábado. Os evangelhos relatam 7 curas realizadas em dia de sábado. Sábado é dia de libertação. Marcos, eles dizia: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos 2, 27, Nova Bíblia Pastoral. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, é mentiroso. Nesse não há verdade. 1 João 2, 4. Nova Bíblia Pastoral. Comentário da Nova Bíblia Pastoral. No ambiente em que a carta foi escrita,
Havia uma busca ansiosa por conhecer a Deus e mergulhar nele. Ora, fundamental nessa busca é a observância dos mandamentos. Comentário do livro de 1 João 2,4, Nova Bíblia Pastoral, página 2104, editora Paulus. Que texto tremendo! Que texto tremendo! Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Que texto! Que texto! Eu acho que esse texto resume bem até aqui esses três estudos. Aquele que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem guardado? E olha que texto esse do comentário da Bíblia Nova Pastoral. Fundamental nessa busca é a observância dos mandamentos. É a observância dos mandamentos. O fundamental é a observância dos mandamentos. Você entendeu? Você tem observado os mandamentos de Deus? Você tem observado? Você sabe quais são os mandamentos de Deus? Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Sexto, não matarás. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os mandamentos de Deus que estão em Êxodo 20, do 13 ao 17. Esses são os mandamentos que estão na Bíblia. Se você conhece algum mandamento que não está relacionado aqui em Êxodo 20, está errado. Está errado. Você tem que seguir a Bíblia. O que está na Bíblia. Você tem alguma dúvida? Vai em Êxodo 23. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus nestas palavras. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Estas são o eco imediato do apelo solene. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Catecismo da Igreja Católica, seção 2083, quarta edição 2017. E nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Guardar os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, 2, 3. Nova Bíblia Pastoral. Os mandamentos de Deus não são pesados. Não são pesados. Alguns alegam isso, de que é impossível guardar os mandamentos porque eles são pesados. Mas a Bíblia deixa bem claro em 1 João. Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus, e Deus nele. Nisso percebemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. 1 João 3, 24. Nova Bíblia Pastoral. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. João 15, 10, Nova Bíblia Pastoral. Se você guarda
os mandamentos de Deus, você está dizendo que ama a Deus. Se você ama a Deus, você tem que seguir as orientações dele. Se nós seguimos as orientações dele, estamos permanecendo no amor de Deus. Nós vimos durante esse pouco tempo que conversamos de que Cristo não quebrou os mandamentos, de que Cristo não quebrou o sábado. Os fariseus alegaram de que Cristo tinha quebrado o sábado, por isso começaram a persegui-lo. Mas só que Cristo não quebrou em nenhum momento o sábado. Cristo guardou o sábado. Cristo guardou o sábado. Apenas ele mostrou àquela comunidade de que a forma que os fariseus estavam guardando o sábado não era a forma que Deus queria, porque era penosa. Você realmente, da forma que os fariseus queriam que guardasse o sábado, não tinha como nós guardar, porque era penoso. Não estar mais guardando os mandamentos por amor a Deus, mas sim por medo. As regras que os fariseus fizeram, as 613 regras que os fariseus fizeram para que pudesse ser guardado o sábado, não foi orientação divina. A orientação divina foram os 10 mandamentos, não as 613 regras que os anciãos fizeram naquela época. Vá à Bíblia e veja por você mesmo. Ore a Deus primeiro para pedir orientação divina e veja se Cristo quebrou os mandamentos. E veja se realmente o sábado ainda é santo. Nós vimos durante esses 3 palestras de que o sábado é santo, de que a lei de Deus é santa, é pura. E Deus nos pede, nos orienta para que venhamos a seguir as orientações dele. Não siga as orientações do seu líder de igreja, mas sim o que a Bíblia diz, e sim o que Deus quer para a sua vida. Não vá por ninguém, vá pela Bíblia. Não vá, assim diz o pastor, e sim, assim diz o Senhor. Vá mediante as orientações que Deus deixou com a Santa Bíblia. Convido a você a fechar seus olhos para que nós possamos orar mais uma vez ao nosso bondoso Pai. Querido amado Deus, nós vimos, Senhor, pelos poucos textos que lemos agora há pouco, de que o teu santo Filho foi fiel a ti, de que o teu santo Filho guardou os mandamentos, de que teu santo Filho guardou o sábado, e que em nenhum momento ele quebrou este mandamento a respeito da guarda do sábado, o 4º mandamento. Ele unicamente mostrou àquela comunidade e deixou escrito na Bíblia, o Senhor deixou escrito na Bíblia para nos servir de exemplo de que como devemos guardar o sábado, de como devemos agir em dia de sábado. Nós temos que ajudar o próximo, não só dia de sábado, mas em especial no sábado. Nós temos que ajudar as pessoas todos os dias, em especial no sábado. Devemos dedicar um culto em gratidão a Ti, uma entrega 100%, deixar os nossos afazeres de lado, deixar os nossos pensamentos de nossos comércios, de nossas atividades de lado, do mundo secular de lado, e voltar unicamente a nossa mente a Ti. Não é fácil, não é fácil, mas que o Senhor venha nos orientar, nos dar suporte e orientação para que possamos guardar da forma que o Senhor quer. Em nome santo de Jesus. Amém.
Olá, amigos da Novo Tempo. Eu estou aqui para convidar você para a próxima temporada do Bíblia Fácil. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e, a partir dessa próxima semana, juntos estudarmos o livro do profeta Daniel, que é um livro escrito há 2.600 anos, mas contém mensagens para aqueles que vivem no século XXI. Eu espero por você nesse extraordinário estudo da Palavra de Deus.